lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de abrir hoje a escola bíblica. E eu perguntei para Deus o que eu poderia compartilhar com vocês. E me veio à memória um estudo do Salmo 119, que uma vez a gente fez em família, na minha casa, quando o meu irmão era mais crente que agora. E eu anotei muitas coisas porque eu achei muito interessante sobre esse salmo. Nós conhecemos ele pelo ser o salmo mais extenso da Bíblia e tem um motivo. E isso me levou a querer compartilhar com vocês esse motivo. O salmo está dividido ali por estrofes. Se vocês podem abrir aí, fiquem tranquilos que não vamos ler todo o salmo. E a gente vê ali que está dividido por estrofes e cada estrofe tem um título que aponta a uma letra do alfabeto hebraico. E eu achei muito interessante isso porque esse salmo, não se sabe se foi Davi que escreveu ele ou não, mas os israelis, né, eles utilizavam para ensinar o alfabeto para as crianças. Desde crianças, as crianças aprendiam a ler e a escrever com a lei de Deus, né? E isso ficava no coração das crianças, e era também uma forma de memorizar a palavra de Deus, de não só fixar ela na nossa mente, na mente das pessoas, senão também no seu coração. E eu achei muito interessante isso, e eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou no meu coração, de que nós temos a oportunidade todas as terças-feiras de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, aprendendo, né? E os professores também ensinando. Isso é grandioso diante de Deus, e eu fico muito feliz de ter esse momento aqui com vocês e toda terça-feira aprender, né? Então nós temos que valorizar isso, amém? E eu queria ler aqui na segunda estrofe, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém? Agora vamos estar repartindo as aulas. Vamos com os de 0 a 2. Não sei se tem crianças de 0 a 2? Tem? Então vão com a professora Kátia e Yasmin. De 3 a 5, Silvia e Bibiana. De 6 a 8, Valentina. Os prés com o professor Jefferson. Os adolescentes com o irmão Marco Gobi. Os jovens e adultos com o pastor Júlio. Vou batizar o pastor Felipe e batizei agora o pastor Wagner. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Quantos ouviram aqui a leitura do texto na abertura da escola bíblica? Eu vou pedir aos irmãos encarecidamente, quando iniciar a leitura do texto sagrado, que haja silêncio, que todos prestem atenção. Primeiro, por uma questão de educação. Segundo, porque é a palavra de Deus. Então o barulho estava muito intenso, principalmente no fundo. Então, para aqueles que estavam falando enquanto a palavra estava sendo lida, por favor,
atente para essa seriedade, para a responsabilidade, porque a partir do momento que o texto está sendo lido, Deus está falando. E a atitude que nós temos para com a palavra de Deus é a mesma que nós estamos tendo com o Deus da palavra. Amém, irmãos? Então vamos lá, deixa eu me acalmar aqui. Página 59, nós vamos começar hoje a falar sobre a disciplina que diz respeito à leitura bíblica, ou à leitura da palavra de Deus, a importância da leitura, da meditação. Tá? Você não vai encontrar assim um texto específico de ordenança, né? Mas a palavra de Deus vai trazendo algumas instruções, direcionamento em relação a isso, e a importância da leitura bíblica. Tá? Antes disso, só apenas a título de informação, a palavra de Deus, a Bíblia, né, ela tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos. Tá? Isso nos ajuda, por exemplo, a fazer, um plano de leitura. Né? 1.189 dividido 365 vai dar 3 pontos alguma coisa. Então, 4 capítulos por dia, do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro, você lê a Bíblia toda. Né? Eu estava vendo algumas estatísticas feitas no Brasil e fora, e elas são alarmantes no que diz respeito à leitura bíblica. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo de pelo menos 6.000 pastores foram entrevistados acerca da importância da leitura e quantos deles tinham lido a Bíblia pelo menos uma vez, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Tá? E desses 6.000, 90% não leram nem o Novo Testamento. No Brasil, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Né? 98%. Agora eu pergunto para você, como é que você senta para ouvir um pastor que não ouve Deus? Que não lê Bíblia? O que ele vai passar para você? O púlpito é o lugar onde a palavra de Deus deve ser exposta. Irmãos, quase todos os dias nós somos procurados por pessoas de várias denominações, perguntando se dá para participar da escola bíblica ou de alguns cultos. E a razão principal da grande maioria é: nós precisamos e queremos ouvir a palavra de Deus. Isso, ao mesmo tempo que aumenta a nossa responsabilidade, irmãos, traz para nós a alarmante realidade de muitas igrejas, porque sinceramente, se ficam 2 horas reunidos, se não é a palavra que está sendo exposta, se não é a palavra que está sendo pregada e ensinada, o que estão falando, irmãos? Por isso que nós hoje no Brasil, por exemplo, a igreja brasileira, né, e aí na sua grande maioria, nós somos maioria, né? O povo evangélico é a maioria no Brasil, sim ou não? E essa é uma das razões do Brasil se encontrar do jeito que está, irmãos. Uma nação que necessita de arrependimento, né? De transformação. Se fala muito sobre avivamento, despertamento espiritual, mas você percebe aí, e vou falar da nossa casa, tem igrejas nossas, metodista wesleyana, que você tem 20 minutos para pregar. Se você reclama às vezes que o negócio às vezes demora, tem igrejas nossas que você só tem 20 minutos. E olha, é complicado. É complicado. Eu, particularmente, para alguns irmãos wesleyanos, eu não direciono alguns wesleyanos para algumas wesleyanas. E eu sou bem tranquilo em relação a isso. Não vai. Você não vai. Você quer ouvir palavra? Não vai. Nessa wesleyana não tem. Enquanto esse pastor estiver lá, ele não vai falar sobre. Ele vai abrir o texto e ele vai dizer assim, na maior tranquilidade: leia e feche. Porque ele não vai voltar mais para o texto. Essa é a nossa realidade hoje. Entendeu? E é por isso que nós temos hoje, na grande maioria, né, na membresia das igrejas no Brasil, pessoas que
elas são totalmente superficiais no seu relacionamento com Deus. Elas não conseguem responder perguntas simples, por exemplo, por que eu preciso de Jesus? Não é? Onde se encontra a palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Não sabe. Sabe? Então, irmãos, é alarmante. Então, assim, ore, interceda, se disponha a ler a palavra, né? Se disponha a momentos como este. Nós louvamos a Deus aqui pela liderança da escola bíblica, que tem, né, se esforçado para fazer o melhor. A igreja que hoje as crianças são ministradas, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Se você descer agora lá, as crianças têm um momento de brincadeira, eles têm um momento de ensino da palavra. Os professores se preparam para isso, né? Culto à noite, no domingo, ministério infantil, né? Eu vejo, porque eu também sei, acompanho a Ângela se preparando, né, para dar aula para as crianças, né? As crianças descem para ouvir a palavra, né? E nós não podemos abrir mão disso. Nós vivemos um tempo de apostasia, né? Falsos ensinos, falsos pastores, e uma das razões, né, é justamente desvalorizar, desconsiderar a questão da palavra de Deus, né? Nós temos hoje Bíblia para tudo, irmãos. É Bíblia da mulher, é Bíblia do homem, né? Bíblia do jovem, da criança, Bíblia de estudo, então, nem se fala, né? Então, nós temos a liberdade, né? Nós temos a liberdade de carregar a Bíblia, de ler a Bíblia. Outra pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né, entre os cristãos. Eles pegaram um número considerável de cristãos que leem a Bíblia no aplicativo, tá? Eles fizeram uma pesquisa, tá? E eu não lembro o número agora, não lembro se entre 5 a 6 mil também. Eles fizeram uma pesquisa de que durante um período, o pessoal lendo no aplicativo, só no aplicativo, tá? Um período de um ano e meio, eles deixaram de ler a Bíblia. Por isso que em algumas igrejas nos Estados Unidos e no Brasil já estão fazendo uma campanha de você andar com a sua Bíblia. Porque o pessoal que está usando, está lendo a Bíblia aqui, dá o sinalzinho lá, né? Somente está dividida, né? E é uma questão de tempo, não vai ler mais. Até eu vou sugerir no ministério pastoral. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, que embora para quem está chegando, e aí você vê a nossa situação, né? Olha a nossa situação. O pessoal que está chegando, não tem Bíblia, aquela coisa que não conhece, às vezes demora para achar, a gente lança a Bíblia, a palavra, o texto lá, né? Isso é para ajudar quem está chegando. Mas os que já estão aqui, que não trazem, e quando abrem não é para ler a Bíblia. Se você for no fundo lá, tem algumas, na entrada lá, não é fundo aqui, na entrada lá, tem algumas Bíblias lá. Eu perguntei uma vez para uma irmã, então, ela estava chegando num culto, e eu justamente estava com a Bíblia dela ali olhando, o que é essa Bíblia aqui toda... Irmã fulana de tal, e perguntei, irmã, sua Bíblia está aqui? Pastor, eu tenho uma Bíblia aqui, outra em casa. Eu digo, a irmã deve ter uma Bíblia em nome, por onde vai? A irmã tem uma Bíblia? E ela me olhou assim, não. A senhora lê a Bíblia? Leio. Ah, tá bom. Você entende? Há milhares e milhares de irmãos nossos que eles podem ficar com uma página da Bíblia durante 24 horas. É o tempo que eles têm para ler com a família e passar para outros. Se forem pegos pelo governo, serão mortos. Nós temos várias. Só que, ao mesmo tempo, nós temos toda essa liberdade e um número, né, variável de versões, traduções e bíblias de estudo, irmãos. Isso é muito bom. Isso também traz condenação. Que muito é dado, muito será exigido.
Então leia a sua Bíblia, estude, marque, se retire, medite na palavra do Senhor. Nós vamos ver alguns textos agora, você vai ver a importância disso, né? Que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis até aquele dia, né? Quando o verbo vivo nos chamar, amém? Seja pelo arrebatamento, né? Ou pela morte. Mas um momento como esse é precioso, muito precioso. Então, venha, participe, pergunte, leia, né? Eu particularmente me sinto privilegiado, porque ao longo desses 10 anos aqui, eu sento para ouvir. Eu não só prego, eu sento para ouvir também. Então, muito cuidado com o pregador que não ouve ninguém, principalmente que não ouve Deus. O que ele vai passar para você? Entendeu? Quem nos ensina é o Espírito de Deus, irmãos, né? Distribuindo os seus dons em multiforme graça. Então, antes de entrar na lição aqui, eu quero ver alguns textos com os irmãos, e o primeiro deles, tá, se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o texto é conhecido. Eu vou pedir para que alguém leia, a gente vai acompanhar a leitura, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segue lendo os dois, não tem problema não. É sério, pode seguir lendo. É isso aí, irmãos, é isso aí. Pode ler 2, 3 juntos, não tem problema não. Vamos lá de novo, alguém leia para nós. Os dois que já estavam lendo, comecem a ler também. Se alguém quiser ler também, pode ler. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Pode ler. Olha só, Paulo inspirado, ele escreve para o jovem pastor Timóteo, e vamos analisar aqui, esse texto ele está inserido em um contexto de suma importância. Ele encerra esse capítulo aqui, falando que toda a escritura, grafê no grego, né, grafia, palavra portuguesa, então, tudo que foi escrito, Gênesis, Apocalipse, tá? Toda a escritura, aliás, na verdade aqui ele está se referindo, né, ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava ainda completo, tá? Ok? Então ele diz que toda a escritura é inspirada, soprada, ela vem do próprio Deus, ela emana de Deus. Então aqueles que escreveram, eles estavam debaixo de uma inspiração divina. Deus não anulou a sua capacidade de entendimento e compreensão, né? Não é. Você está entendendo ou não? Ok? Tá? Deus usou as suas emoções, sentimentos, temperamento, tudo. Mas eles estavam debaixo da direção e orientação do Espírito de Deus para escrever o que vinha do próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer assim, que ela é útil, tá? Ela tem esse propósito aqui, essa utilidade, né? Só deixa eu pegar aqui para a gente poder trabalhar melhor esse texto aqui, porque ele é importante, tá? Ela é útil, diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3, 16, ok. Tá? Ela é útil, tá? A ideia de útil aqui é lucrativo, é a ideia que está somando para contribuir, para aumentar, tá? Essa é a ideia. E ele vai dizer assim, ela é útil primeiro para quê? Para o ensino. O ensino aqui, a ideia né, de ensino é doutrina, tá? Fatores fundamentais da palavra de Deus. Então, ensina, ela repreende, porque a ideia de repreensão aqui é ver o que está certo e o que está errado,
e fazer juízo. Essa é a função da palavra, ok? Então ela ensina, ela repreende, ela vai corrigir, que é a ideia aqui de alinhar, de ajustar, tá? O que está fora do caminho. Mas não somente isso, o texto sagrado diz também que ela vai educar. A educação aqui é a ideia de fazer discípulo, o aluno, porque vai trazer o que? Crescimento. Então esse é o propósito da palavra. Então, aliás, essas são as funções. O Espírito de Deus, através da palavra, ele vai ensinar, ele vai repreender, ele vai corrigir e ele vai educar na justiça. A justiça aqui é a justiça divina. Então, quando nós ouvimos uma pregação e um ensino bíblico, vai ter o quê? Ensino, repreensão, correção e educação. É por isso que muitos, como o apóstolo Paulo fala, se cercam de mestres segundo as suas cobiças, se sentindo coceira no ouvido. Eles não querem ser corrigidos, repreendidos, educados. Nós temos igrejas no Brasil que algumas expressões, por exemplo, arrependimento, inferno, ira de Deus. Não, você não pode falar isso, é muito agressivo. As pessoas têm que ser bem acolhidas, bem recebidas, sabe? Abraçadas e tal. Então, você tem que falar amor, perdão, misericórdia, bondade. Imagina você falar inferno, diabo. Não, são palavras que agridem. Então Jesus agredia muito, irmãos? Porque o cerne da mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Acabou. João Batista então nem se fala, João Batista era doido, fora da casinha, raça de víboras. Aí você não pode falar sobre inferno. Você sabe quem mais falou sobre inferno na Bíblia? Foi Jesus. E a palavra inferno nos lábios de Jesus não é Sheol, lugar dos mortos, é o Geena. É o lago de fogo que vai ser inaugurado pelo anticristo e falso profeta. E foi ele que mais falou. Então, você percebe que as coisas vão cada vez mais se distanciando. Mas há um povo que pela graça divina tem se mantido fiel. Não se vendeu. Não se dobrou. Você faz parte desse povo? E aí o texto sagrado assim, ele diz assim, a fim, ele vai ao propósito. Primeiro ele falou da função. Essa é a função. A Bíblia vai ensinar. O Espírito de Deus, através da palavra, vai ensinar, vai repreender, vai corrigir, vai educar, a fim de que o homem de Deus, essa expressão no Antigo Testamento, ela era muito seletiva. Homem de Deus, geralmente um profeta, um sacerdote, um rei, mas no Novo Testamento, homem de Deus, é todo homem e mulher nascido de novo, habitado pelo Espírito de Deus. Você é habitado pelo Espírito de Deus? Então é para você. Você é homem de Deus, mulher de Deus, pertence a. Essa é a expressão, diz isso. Aí ele vai dizer assim, a fim de que, propósito, o homem de Deus seja perfeito. A ideia de perfeito aqui é maduro. Maturidade não vem senão pelo ensino, pela repreensão, pela correção e pela educação que o Espírito opera em nós através da sua palavra. Tempo não amadurece, tempo envelhece, irmão. Maturidade vem quando nós nos deixamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos, educados na justiça pelo Espírito de Deus através da sua palavra. A fim de que o homem de Deus seja primeiro maduro, e perfeitamente o quê? Habilitado, capacitado para
toda boa obra. Você quer trabalhar melhor para Deus? Você quer ser um patrão melhor? Um empregado melhor? Você quer ser um professor melhor? Um profissional melhor? O caminho é esse aqui. Porque ele não está falando aqui, irmão, só de boa obra. O pessoal pensa que boa obra é só obra de Deus, né? Não. Nós fazemos tudo para Deus, sim ou não? Então tudo é boa obra, irmãos. Tudo. Aqui dentro e lá fora. Vida profissional também é uma vocação. Porque para o nascido de novo, tudo é sagrado, tudo é santo, tudo é espiritual, nesse sentido aqui, ó, que é para Deus. Você vai ver no final das cartas do apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o relacionamento esposa e esposa, os pais e os filhos. Ele vai falar sobre o relacionamento dos servos, dos seus senhores, os escravos, trazendo uma aplicação para os nossos dias, patrão e empregado. Por isso que o texto sagrado diz que o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai ensinar, vai repreender, vai corrigir, educar, a fim de que o homem de Deus seja maduro e habilitado para toda boa obra. Esse é o propósito, esse é o ponto de partida aqui. Só o fato de a palavra de Deus ser inspirada por Deus, toda ela, é suficiente, irmãos, para nós nos debruçarmos, para nós nos rendermos. Se você não tem assim desejo, sabe, vontade, pastor, eu não tenho o hábito da leitura, faça como eu, digo para Deus, ó Deus, eu sei que eu tenho que ler tua palavra, mas eu não quero ler, não gosto de ler, me ajuda. Hoje eu leio. Hoje, Ângela, até a hora para que eu pare de ler um pouco. Mas eu não lia. E trabalhava na igreja. Era líder do ministério de louvor. Nem Bíblia eu levava para a igreja. Olha que maravilha, que bênção o ministro de louvor. Que homem de Deus. Irmão. Eu escutava uma rádio evangélica que de hora em hora, aquilo me irritava muito, que o camarada da rádio lá, ele falava assim: você já leu a sua Bíblia hoje? Caramba, mano, toda hora esse cara parece que veio do inimigo isso aí, cara. O que você tem que ver com a minha vida, cara? De hora em hora na rádio eles: você já leu a sua Bíblia hoje? Aí ele citava um versículo bíblico. Caramba, mas por que eu me irritava? Porque eu não li, irmãos. Eu não lia. O que eu passava para o povo nas ministrações de louvor? Emoção, sentimento. Porque você conhece a teologia de uma pessoa e de uma igreja também pelo que ela canta. Porque cantar não é só gostar, é ter princípio, propósito, de ser ministrado por Deus, ensinado por Deus através dos cânticos. Então, tudo isso faz parte. Há uma necessidade aqui de nós despertarmos para essa realidade aqui. Alguma questão aqui? Alguma pergunta ou não? Podemos avançar? Então vamos lá. Alguém leia para nós aí, por favor, Deuteronômio, capítulo 6, os versos 6 e 8. Só um pouquinho, segura aí. Vamos voltar ali porque eu fiquei de falar. O contexto aqui de 2 Timóteo, olha só como começa. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Eu vou ler para você aqui só para você ter uma ideia do contexto. Olha só. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão o quê? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Quando ele usa essa expressão forma de piedade, ele não está falando de gente fora da igreja. Ele está falando de gente religiosa. Ele está falando para a igreja.
ok? Forma de piedade. Por fora parece piedoso, entendeu? Mas olha só, tendo forma, ok, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Qual que é o poder? O poder transformador e santificador. Qual que é a orientação? Fiquem longe também destes. É a orientação aqui apostólica, né? Gente que diz que mas não é, né? Pois entre estes, aí ele vai citar aqui. Então o contexto aqui é dos últimos dias, de gente que é amante de si mesmo. E ele fala que os tempos serão difíceis porque os homens, não é porque o diabo, é porque os homens, é por causa do pecado, é por causa do egoísmo. O texto é muito claro, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa expressão tempos difíceis você só vai encontrar no Novo Testamento quando quando o texto se refere lá ao gadareno, que ele era violento, extremamente violento. No Antigo Testamento, você vai ver essa expressão no hebraico, tempos difíceis, aqui tempestuosos, quando o dilúvio caiu sobre a terra. Então está falando aqui de violência extrema, e o texto está dizendo que virão tempos difíceis por causa dos homens, por causa do pecado, deles amarem mais a si mesmos e os prazeres, serem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É lógico que há uma ação maligna nisso potencializando, é lógico que há, a gente não nega isso, mas o texto deixa muito claro que não é só uma questão demoníaca, mas antes e acima de tudo, é uma questão moral, uma questão de pecado. Por isso a necessidade da pregação e do ensino do Evangelho, porque pecado você não resolve com educação, com filosofia. Pecado você resolve pregando o Evangelho, ensinando a palavra. Não é assim, irmãos? Entendeu? Então Paulo está dizendo aqui, por isso que vem os tempos difíceis. Aí ele vai falar da necessidade das escrituras, né, da inspiração e tudo isso, o propósito, né? Então, daí a sua importância, ok? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 8. Tá? Se tiver 2, 3 lendo junto, não tem problema nenhum, mas preste bem atenção no texto. Deuteronômio capítulo 6. Olha só aqui a marca, viu? Olha o 666 aqui, não, aqui é o 777, né, irmão? Porque a Bíblia se interpreta por ela mesma. Qual a primeira menção aqui de marca na mão e sinal na testa? Está aqui em Deuteronômio. O pessoal fica procurando aí, tá? Mas isso aí é outra coisa. Vamos lá, deixa eu ficar aqui no texto, senão vou me perder aqui. Olha só, 6, tá? E ele vai dizer assim, estas palavras, que é a que está sendo escrita aqui, está sendo falada também, que hoje te ordeno, no teu coração, é o homem interior, ok? Tá? Aí ele diz assim, você as inculcará. Essa expressão no hebraico é abrir uma fenda, ou abrir um caminho, ou então um sulco para plantar, que você tem que abrir, tá? E depois colocar a semente lá e fechar com terra. Porque às vezes me dá vontade de inculcar na sua cabeça. Que nem eu faço. De que maneira? Olha só, obrigado. A seus filhos, tá? E deles falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ou deitar-te, andando pelo caminho, ou deitar-te, ou levantar-te, né? Por quê? Porque a conversação
o diálogo, todos os assuntos devem estar ligados, cativos à palavra de Deus. E para isso precisa ler, precisa meditar na palavra de Deus, porque a boca fala que o coração está cheio, né? Facebook também, então por aí, né? As redes sociais está. Então, o coração está ali, irmão, revelado, entendeu? É isso que o texto está dizendo. Agora, olha só, não somente isso, ele vai dizer o seguinte, assim, ó: também deve amarrá-las como sinal na tua mão. Se você não amarrar a Bíblia, um sinal na sua mão, você vai ter uma outra marca. O que é na mão, irmãos? O que simboliza a mão? Ações, trabalho. O que o texto está dizendo? Que a minha filosofia de trabalho deve ser pautada pela palavra de Deus, não pelo sistema babilônico, porque o sistema babilônico traz consigo a marca da besta. Mão, obras, trabalho, mas não somente mão, não somente o fazer. Olha só, sinal na tua mão e será por frontal entre os teus olhos. Filosofia de vida, mente, porque todo processo de ação e reação passa primeiro, é estruturado primeiro no pensamento. Você estrutura uma filosofia de vida, um pensamento, um conceito, e depois pratica. Esse é o processo natural. Por que das ideologias? O pessoal pensa que a questão ideológica é uma questão política. Não, é uma questão espiritual. Ideologia não é uma questão política, irmãos. É uma questão espiritual. Altamente espiritual. Porque se eu não tiver a marca da palavra, que é a marca de Deus, o selo de Deus, eu vou ter a marca da besta. O que é a marca da besta? É trabalhar, é fazer uma filosofia voltada, centrada no homem. 666. Com uma filosofia de vida centrada no homem. A teologia coach, ela é mais satânica do que a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela preparou o caminho para a teologia coach. A teologia coach diz que você pode, que você deve, que você tem, que se você colocar Deus contra a parede, Ele vai te dar. Essa é a teologia coach. O que é a teologia coach? 666. Você não pode se sentir mal. Você não pode ser confrontado. Você não pode ser corrigido. Se você está errado, ninguém pode te falar que você está errado. Muito menos a palavra de Deus. Isso não é amor. Então o texto sagrado aqui já está dizendo assim, a importância de trazer a palavra como sinal, como marca. Está aqui. Se você voltar um pouquinho lá em Êxodo, você vai ver que essa palavra vai se repetir aqui. Na verdade está sendo repetida aqui, né? E lá em Êxodo, primeira menção em que Deus vai ensinar o povo: olha, vocês vão ensinar os filhos de vocês o que aconteceu aqui a Páscoa. Passaram, né? O anjo da morte passou, né? E viu o sangue. E vocês vão colocar isso nas mãos e na testa como sinal. Essa é a mensagem, né? Que a única maneira de escapar do anjo da morte está coberto pelo sangue do Cordeiro. Então o que vai nos livrar da marca da besta, irmãos, é o novo nascimento, sermos cobertos pelo sangue de Jesus. Você está coberto pelo sangue de Cristo? Então está tranquilo, irmão, que essa marca não vai chegar em você. Tem outro texto? Tem. Lê para nós aí Deuteronômio 29, 29. Preste bem atenção nesse texto, olha só. Deuteronômio 29, 29.
É o inimigo. Olha só, irmãos. Olha só. Que está encoberto, sabe? Que não foi falado, não foi revelado, não é para nós. Então nós temos que nos limitar à revelação. O que é a revelação? Isso aqui é a revelação. De Gênesis, Apocalipse é a revelação, ok? Então onde a Bíblia silencia, eu me calo. Pastor, qual que é o sexo dos anjos? Sério mesmo que você quer saber isso, irmão? Eu queria. Estava lendo aqui, pastor. Sabe? Mas não está aqui, irmão. Então não precisa. Agora olha só. Pertencem ao Senhor. Alguns mistérios pertencem ao Senhor. Coisas que não foram reveladas. Ok? Agora as reveladas pertencem a quem? Para quem ele está falando aqui? Para o povo de Deus. Escute, preste bem atenção que eu vou falar para você. O povo que se chama pelo nome do Senhor é o único povo na face da terra que Deus compartilha o seu coração através das Escrituras. Nenhum outro povo tem o conhecimento que nós temos. Nenhum outro povo tem o entendimento e a compreensão da revelação que nos foi dada. Agora, olha só o propósito, olha aqui, ó. Porém, as reveladas pertencem a nós. Então, se pertence, essa revelação pertence a mim, pertence a você. Foi dada para nós. Naquele dia, uma das coisas que ele vai me perguntar no tribunal de Cristo, para você também. O que você fez com a revelação que eu te dei? Quanto tempo você investiu na revelação que eu te dei? Essa revelação custou o sangue de homens e mulheres. Essa revelação custou a vida do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa revelação é fruto do amor de um Deus que tinha tudo para dizer o seguinte: você pecou, então vou mandar todo mundo para o inferno e acabou. Mas ele não fez isso. Por amor, ele enviou seu filho para perdoar e salvar. Aí vai dizer assim, ó: pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Qual o propósito? Para que cumpramos todas as palavras desta lei, para que venhamos a obedecer. Irmãos, a obediência que agrada a Deus, ela resulta da nossa comunhão com Deus através da sua palavra. Não é o que o pastor disse, é o que a Bíblia diz, porque se o pastor não falou o que a Bíblia diz, fique com a Bíblia. Irmão, vou repetir aqui bem alto e bom som. Não é o que o pastor disse, é o que a Bíblia diz. Se o pastor falou o que a Bíblia não diz, fique com a Bíblia. É simples assim, irmãos. Alguém perguntou para nós, para a Ângela: olha, me afastei e tal, estou querendo voltar, e estou em tal lugar, em tal cidade. Não vou dizer para vocês, não, estou em tal cidade, né? Qual igreja eu vou? Eu disse: Ângela, escreve para ela aí, para a igreja mais próxima da Bíblia, ainda que essa igreja fique longe da sua casa. Assim que funciona, irmão. Entendeu? Tem uma igreja aqui perto da minha casa, aqui. Tem Bíblia lá? Não, então não vá. Não vá. Você tem que cuidar da sua alma. Não é brincadeira, isso são valores eternos, irmãos. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. É a palavra de Deus. Quando você vem do trabalho, como hoje, depois de um dia de trabalho, para você sentar aqui para ouvir
né, massagear o seu ego, você não precisa vir para a igreja. Agora, se você entrar por essas portas aqui, você tem que dispor o seu coração para ouvir a palavra, e você tem que requerer isso de quem está ministrando, porque se Deus chamou e ungiu, não foi para falar outra coisa, senão a palavra de Deus para a sua vida. Algumas oportunidades, em algumas escolas bíblicas aqui, eu já falei para alguns irmãos, porque alguns irmãos, em alguns assuntos, pastor, mas eu penso assim, eu penso assim, eu digo, desculpa, com todo respeito, não é o que você pensa o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Entendeu? A Ângela está me ajudando a ser mais, né? Entendeu? Bom, se você é cristão, vem para a igreja, vem para o culto, vem para a escola bíblica, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Mas eu penso assim. Então não vem. Vai viver a sua vida como você pensa. Porque em alguns momentos você vai achar uma máxima, vai ser uma bênção. Mas em outros, como diz o pastor Wagner, nós vamos ter uma conversa um pouco mais séria. Mas esse pastor não é uma bênção. Lógico que não é uma bênção. Você quer coceira nos ouvidos? Procurar uma igreja que venda cotonete e gospel, irmão. As coisas reveladas são para... Agora vamos lá, outro texto aí, Josué capítulo 1, verso 8, olha só. Vamos lá, Josué 1, 8. Você está comigo aí ou não? Então vamos lá, leia, pode ler. Olha só o que Deus falou para Josué, né? E ele estava lá com a responsabilidade de levar o povo a conquistar a terra prometida. Mas antes disso, Deus falou com ele e disse: não cesse, primeira coisa, não cesse de falar desse livro, tá? E você só pode falar de um livro que você lê, não é assim? Está implícito aqui, né? Então, agora olha só, não cesse de falar desse livro. Depois tem uma outra palavra aqui, ok. Pelo contrário, medite nele. A ideia de dia e noite aqui nós já falamos, né, que é algo constante. A ideia de meditar é se ocupar com a mente, mas também de ler baixo. Porque a meditação é assim, quer ver? Eu vou meditar no livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Isso é meditar. É o princípio da meditação, é falar para si mesmo. Então ele tinha que ler para ele mesmo. Ele tinha que se ocupar com isso, tá? Essa parte dele, tá? Aí, o propósito, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Obediência, mais uma vez, ok? Leitura e meditação e obediência andam juntas, ok? Agora olha só. Então você prosperará e será bem sucedido. A ideia de prosperidade aqui, principalmente no Antigo Testamento, é de ser pleno em todas as áreas. Pleno no sentido de realizar o propósito que Deus confiou. E nesse caso aqui, Deus confiou a Josué a conquista da terra prometida. Eles iam ter que enfrentar os inimigos, derrubar as muralhas, né? Vencer os gigantes, exércitos que eram maiores e mais fortes que eles, mas eles tinham uma palavra: eu já dei para vocês essa terra, você só tem que conquistar ela. É que nem a nova vida em Cristo Jesus, nós já temos, amém ou não? Nós só temos que vencer os nossos inimigos: carne, mundo e diabo. E alguns irmãos também que se deixam usar, né? Então, há uma ação aqui em harmonia entre nós e Deus e a sua palavra. Está muito claro no texto aqui. Agora, você pode aplicar aqui, você quer ser bem sucedido,
prosperar, que você quer prosperar naquilo que Deus te confiou, está falando disso, irmãos. Profissão. Vilmar, você quer ser bem sucedido na sua profissão? Isso aqui, ó, palavra. Jonathan? Paula? É disso que o texto está falando. Você quer ser bem sucedido? Quer prosperar? Então atende para a palavra. Atende para a orientação bíblica. Você nunca vai perder. Vai ter uns momentos difíceis e tal, a Renata ali, entendeu? Aos olhos do mundo você vai perder muita coisa, mas com Deus você vai ganhar sempre. Amém? O senhor falou de profissão, mas não é só na profissão que nós temos que vencer, né? Na maternidade, paternidade, dentro de casa, que eu acho que é o maior desafio de todos. A gente ser um bom pai, uma boa mãe, um exemplo para os nossos filhos, orientá-los nessa palavra que para nós já é difícil seguir, ensinar, transmitir. Então é um desafio estrondoso. Muito bom você ter tocado nesse assunto, porque os 2 textos anteriores que nós lemos, você viu ali que fala, né, para nós e os nossos filhos. Perceba que, né? E aí o meu tempo está terminando, porque as crianças já estão entrando, meu Deus do céu. E aí então é o seguinte, ó. Você não tem que ser perfeito no sentido de não errar para transmitir aos seus filhos. Você tem que ter a disposição de ser ensinado pelo Senhor e aplicar a palavra que você está aplicando na sua vida. Ok? As tuas falhas e debilidades e limitações não te desqualificam. Porque às vezes eu sento com o Daniel, isso aqui, mas e tal coisa que o senhor fez? Fiz errado, não é para te fazer. Que conversa é essa? Entendeu? Tá pegando aí ou não? Porque de repente você pode pegar um legalista pela frente aí e achar que você só pode falar e ensinar se você é perfeito. A Bíblia não diz isso, irmãos. Você está sendo aperfeiçoado. Acima de tudo é a autoridade de Deus e da palavra de Deus na sua vida. Eu digo isso porque às vezes entre nós não aceitamos correção. E alguns dentre nós só aceitam a correção quando ela vem de um pastor. Como se só o pastor tivesse autoridade para corrigir em amor. Mas se você for corrigido por um irmão em amor, com o propósito de ser ajudado, ele está usando a palavra de Deus, aceite. Mas eles têm erro, eu também tenho. Porque se o irmão tem erro, tem pecado, e tem erro, coisas que precisa acertar, e você não quer ouvir, por que você vai ouvir aí? Você acha que não tem erro e falha? Convive comigo 30 dias, você vai ver. Irmão, você não viu que eu fiquei nervoso aqui na abertura da escola bíblica aqui? Quase que eu levantei dali. Aí falei coisas aqui para pessoas que não precisavam ouvir. Mas é assim que funciona, né? Entendeu? Porque às vezes eu fico nervoso, irmão. Você já ficou nervoso já? Ontem nós fomos a Pelotas e eu não sei aonde que o Daniel estava conduzindo o carro, ele atravessou na frente de um cara, não sei o que, de repente o cara apareceu, baixa o vidro, não sei o que e tal, e você meteu o carro na nossa frente, o Daniel baixou o vidro, ele veio e falou um monte de coisa, irmão, rapaz do céu, e a Ângela no meu ouvido ali atrás, a palavra branda, meu pai. Rapaz, eu nem vi o cara, baixa o vidro aí, para aí e tal. Ele desceu, quando ele desceu, eu fui pro lado do Daniel. Cara, se ele encostar do Daniel, eu salto daqui. Mas foi interessante porque eu fiquei tranquilo, sabe? Estava comendo uma rapadura de amendoim. E a Ângela assim, deixa ele falar. A palavra branda acalma o furor. Eu vou acalmar o furor dele na orelha dele. Sabe, irmão? Mas aí eu fiquei calmo.
Tranquilo. E aí depois, sabe que no outro dia, hoje de manhã, eu fui pedir perdão para Deus, sabe por quê, irmão? Vou falar para você. Porque eu me arrependi de não ter descido do carro e pegado aquele cara. Eu disse para Deus, Deus, o Senhor me deu o livramento, porque eu não sabia se ele estava com outro, se estava armado ou não. Que ele botou o carro na nossa frente, desceu. Daniel estava dirigindo. E eu pedi, Senhor, eu fiquei com vontade de me arrepender de não ter batido naquele cara. Sabe? Então, limpa o meu coração, porque ainda eu preciso, né? Porque eu fiz a coisa certa, mas com o sentimento ainda, você entende ou não? Aí você vai ouvir eu corrigir você, né? Você tem que ter calma, você tem que ter paciência. Ué, não é o que a Bíblia diz, irmão? E você, pastor, também, irmão, eu também tenho que ter. Me ajuda a te ajudar. Amém? Vamos orar. Peça para que o Espírito de Deus coloque no seu coração prazer na palavra de Deus. Como diz o salmista, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Vamos orar? Após a oração, você que trouxe a sua oferta, você pode colocar no gasofilácio. Comece a orar, falar com Deus acerca da palavra do Senhor. Pedir para as crianças aqui também, nós vamos orar. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos orar. Vamos orar. O pessoal que está entrando, vamos orar. A tua palavra é a verdade. É infalível, inerrante, suficiente, inspirada por ti. Pai, nós te damos graças pela liberdade que temos de carregar a tua palavra, de ler a tua palavra. Nós te damos graças, Senhor, pela variedade que temos de traduções, de bíblias de estudo. Mas te pedimos perdão por tanta negligência, Senhor. Por nos convencermos equivocadamente, Senhor, que não temos tido tempo, Senhor, para parar, nos retirarmos e ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Nós te pedimos perdão. Ajuda-nos com tua graça. Desperta no nosso coração, Senhor, a avidez que foi despertada no coração, por exemplo, dos irmãos os bereianos, Senhor, que eles receberam a palavra com toda avidez. Ajuda-nos, Senhor. E, ó Deus eterno, que continuemos a pautar a nossa vida, nossas obras, nosso serviço, nossa filosofia de vida, Pai, na tua santa palavra, sempre auxiliados e assistidos pelo Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade e a toda a verdade. Esta é a nossa oração, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.